Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Cisler, Herculano de Geografia, e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso primeiro tema, que é a cartografia. Ou seja, se eu estou dando continuidade, significa que temos uma aula inicial. E se você está chegando por meio dessa aula daqui, corre lá para você poder pegar a primeira aula para não chegar com o bonde andando. Não precisa correr, na verdade, não. É só você ir clicando aí direitinho que você vai conseguir achar a primeira aula, a aula anterior. Só para poder dar um spoiler aqui, na primeira aula nós falamos principalmente sobre o que é a cartografia, o que são as coordenadas geográficas, que a gente vai encerrar na aula de hoje, e principalmente os pontos cardeais e colaterais, que são de extrema necessidade para que a gente consiga compreender esse sistema de coordenadas. E nessa aula de agora eu já vou entregar para você tudo o que você precisa saber sobre coordenada geográfica e dessa maneira você vai conseguir até resolver algumas questões. Então vamos lá, sem enrolação? Bom, na última aula a gente parou falando sobre os pontos cardeais e pontos colaterais, correto? E eu deixei uma observação importantíssima, que você precisa sempre estar vendo a referência para conseguir saber qual é a orientação que você vai tomar, qual é a sua posição em meio ao espaço. E na última aula a gente encerrou com um exemplo de uma pessoa que, abrindo os braços, conseguiu identificar as posições geográficas do planeta, mediante a posição do Sol, principalmente, que a partir daí você conseguiria destrinchar os outros pontos cardeais em específico, em especial. Perfeito? E aí, pegando esse gancho, eu vou te mostrar como que isso se aplica, por exemplo, na referência do Brasil. E vamos agora ao nosso mapinha para você poder observar. A gente tem que usar sempre como referência a Rosa dos Ventos, você lembra disso? Então a Rosa dos Ventos é aquele importante instrumento para você poder conseguir visualizar os pontos cardeais e pontos colaterais. Só para você poder lembrar, eu tenho o norte, o sul, o oeste e o leste. Perfeito? Lembra das outras nomenclaturas que falamos da primeira aula, setentrional, meridional, oriental, ocidental, que eles são importantes em algumas questões de prova podem aparecer. Ok? Beleza. E eu tenho os pontos colaterais, que vão estar entre os cardeais, lembra disso? Então eu tenho aqui entre o norte, o leste e o nordeste, entre o sul e o leste, o sudeste, entre o sul e o oeste, o sudoeste, e entre o norte e o oeste, o noroeste. Se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, então você tem que pegar essa aula inicial. Eu estou aqui só fazendo uma revisão, ok? Então, para você pegar tudo direitinho do zero, a primeira aula está disponível aí para você, beleza? Bom, aí o que acontece se eu pegar essa Rosa dos Ventos e eu colocar no centro do território brasileiro? Eu vou tentar posicionar aqui na parte mais central do Brasil. Você está vendo? A partir daí, você consegue visualizar para onde que a Rosa dos Ventos está apontando. Eu sei que ficou um pouquinho mais difícil de ver, porque a coloração ela ficou uma coloração um pouco escura, mas eu tenho certeza que dá para você ver aqui esse Nordeste. Você está vendo aqui? Nessa partezinha? Eu vou tentar circular aqui com uma cor um pouquinho melhor, para você poder visualizar. Vou tentar esse amarelo aqui, ó. Não deu muito certo. Vamos tentar um vermelho, para poder ficar bonitinho, para você poder conseguir enxergar o que eu estou querendo dizer. Repara aqui o Nordeste, gente, tá vendo? Então, não deu para chegar ao vermelho, desculpa. Mas você está observando que essa parte onde está apontando o Nordeste tem todo esse complexo regional aqui, que nós, obviamente, vamos chamar de Nordeste. Não é por acaso. Então, aqui nós temos a localização do Nordeste em relação ao território brasileiro, correto? Outra região importante aqui, ó, o Sudeste, tá vendo aqui, ó, o Sudeste? Toda essa área que compreende essa parte em rosa, São Paulo, Belo Horizonte em Minas Gerais, pelo amor de Deus, Rio de Janeiro, Espírito Santo, são os estados que nós vamos ter na região Sudeste. Olha lá a região Norte, gente, essa parte aqui mais em verde. Você pode até questionar, né? Ah, professor, o Amazonas está mais a noroeste. Correto. Já tivemos várias divisões regionais propostas e a gente tinha outras regiões. Mas a IBGE ele chegou à conclusão que toda essa área na parte em verde vai ser nossa região norte. A gente tem características comuns para poder chegar a esse critério de regionalização, que vai ser um outro tema aqui no canal para a sua prova dos Correios. Beleza? Tranquilo. Olha a região sul aqui, gente. Você está observando aqui essa parte aqui mais em azul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você consegue observar os 3 estados que compreendem essa região. Beleza? Ah, professor, mas ali na Rosa dos Ventos não tem a posição centro-oeste. Bom, como eu disse para você, regionalização ela tem muito a ver com as características dos locais que serão analisados. Beleza? Então não é só a posição. Mas eu queria mostrar para você
que a partir da visualização dos pontos cardeais e colaterais a gente consegue entender um pouco como que procede, não é, as localizações espaciais dentro do Brasil. Beleza? Mas guarda isso, porque isso vai ser importante futuramente, porque vamos ter que tratar aqui as divisões regionais do Brasil. Ok? Belezinha? Bom, se você tem alguma dúvida aqui, deixa aqui nos comentários que, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Beleza? Então vamos passar aqui, gente. Vamos entrar em mais uma definição importante que vai ser a definição de paralelos, beleza? Vamos falar de paralelos. Lá no início da aula 1 eu falei do que a gente ia tratar ao longo desse tema de cartografia de coordenada geográfica. E os paralelos serão esse tema de agora. Mas o que são paralelos, gente? Vamos à definição? Paralelos são as linhas horizontais que cortam o nosso planeta. Repetindo, paralelos são as linhas horizontais que cortam o planeta. Gente, isso é uma definição bem simplificada. Primeiro, porque quando a gente fala de planeta, a gente não fala de uma superfície plana, correto? A Terra, você tem que lembrar, a Terra é redonda, por favor. Então, quando a gente fala que são linhas horizontais, a gente obviamente está se referindo à representação da Terra no plano, no papel, no computador, no meu tablet aqui, por exemplo, aí onde você está visualizando. Então, aparenta ser linhas esses paralelos, perfeito? Mas quando a gente fala de um planeta, como ele é redondo, na verdade os paralelos eles não serão linhas, eles serão círculos, eles vão circular o planeta Terra, perfeito? Então, essa é a observação que a gente faz. Aqui a gente coloca linhas horizontais, porque quando você for observar numa prova, por exemplo, você vai ver uma imagem de linha. Mas na grande realidade, os paralelos são círculos que vão estar no nosso planeta para o sentido de localização. E são as linhas ou círculos horizontais. Perfeito? De boa? E o segundo ponto importante é o seguinte, é que na verdade esse cortam aqui, ele é uma forma de falar, porque os paralelos não existem. Na verdade a gente pode chamar os paralelos de linhas, olha aqui ó, linhas, opa, tá balançando aqui a câmera, imaginárias. Meu tripé aqui, ele tá meio cambaleando, entendeu? Então você não liga não. Você tá dando aquela tremidinha aqui, mas eu queria que você visse ali que são linhas imaginárias, ok? Então na grande realidade eles não existem, eles não cortam literalmente o planeta. Eles cortam figurativamente. A intenção dos paralelos é ajudar na posição geográfica da Terra. Show de bola? Beleza? Então, paralelos são as linhas horizontais que cortam o planeta. Vamos avançar aqui. Primeiro tópico, a linha do Equador é o paralelo principal da Terra. Isso você tem que grifar. A linha do Equador é o nosso paralelo principal da Terra. Repara aqui nessa minha imagem, você está observando aqui, ó, a linha do Equador. É esse paralelo aqui, ó, que está no meio dessa representação. Tá vendo? Essa é a nossa linha do Equador. É o paralelo principal do planeta. Perfeito? Olha só, ela forma dois hemisférios no planeta, hemisfério norte e hemisfério sul, muito importante. A linha do Equador vai ser responsável por cortar o planeta ao meio e formar dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Difícil até aí? Não? Tá de boa? Vou repetir para você. Paralelos são as linhas imaginárias horizontais que cortam o planeta. Qual que é o paralelo principal? A linha do Equador. A linha do Equador forma dois hemisférios, quais são? Norte e sul, setentrional e meridional. Tranquilo? Não tá difícil não, né? Tenho certeza que não tá difícil. Então, tudo que tá para cada linha do Equador seria o norte, e tudo que está para cada linha do Equador seria o sul. Nenhum problema. É por isso que quando a gente vê a localização espacial, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente diz que é um país do hemisfério norte, porque está ao norte da linha do Equador. É por isso que quando a gente fala da Austrália, a gente fala que a Austrália está no hemisfério sul, porque está ao sul da linha do Equador. E o Brasil, gente? E o Brasil? Vamos ver daqui a pouco o Brasil. Daqui a pouco a gente vai vendo o Brasil. Perfeito? Então vamos lá. Vou apagar aqui para a gente continuar, que agora vai ficar um pouquinho mais detalhado. Olha só. A partir da linha do Equador, há uma variação de 90 graus para cada extremo, chamado de latitude. Vamos repetir. A partir aqui, ó, da minha linha do Equador, que está marcando 0 graus, tá vendo? Eu vou ter uma variação para o extremo norte de 90 graus e eu vou ter uma variação
para o hemisfério sul, também de 90 graus. A essa variação, nós vamos dar o nome, olha aqui, ó, de latitude. Perfeito? Eu vou botar aqui a definição para você poder anotar. Latitude vai ser a distância em graus de qualquer lugar da Terra em relação à linha do Equador. Você tem uma latitude agora, eu tenho uma latitude agora, e a latitude só pode ser norte ou sul. Perfeito? Porque a relação é com a linha do Equador. Difícil até aí? Não? Aí muita gente pergunta assim, professor, por que 90 graus de latitude? Porque se você parar para pensar, olha para cá para o meu desenho, se eu pego lá no extremo norte e eu faço uma linha reta até o Equador, eu formo um ângulo aqui que é o ângulo de 90 graus. Então, por isso que a variação vai ser de 90 graus, tanto para o extremo norte quanto para o extremo sul. Tá difícil, gente? Tá difícil até aí? Deu para descobrir o que é latitude? Se você descobriu com tranquilidade, você dá o like aqui no vídeo. Por quê? Porque, pô, isso ajuda a divulgação. Eu não aguento mais ser pobre. Então, dá o like nesse vídeo. De repente, esse vídeo aí vai para outras pessoas, ganha um dinheirinho e, né, consigo melhorar minha vida. Brincadeiras à parte, gente. Chegamos ali a o que é latitude. Agora, vamos lá. Professor, para que serve a latitude? A latitude, gente, além de servir para você conseguir se localizar no espaço, como eu disse, você tem uma latitude, eu tenho uma latitude, a latitude também vai ser importante para definir as zonas térmicas da Terra. Porque como a Terra ela é redonda, a gente não vai ter a radiação solar chegando de forma homogênea. Sendo assim, eu tenho áreas que recebem muita radiação solar e áreas que recebem pouca radiação solar. Deu para sacar? Se não deu para sacar, eu vou te mostrar. Imagina que aqui eu tenha o Sol, gente. Imagina que aqui seja o Sol. Vou botar amarelo. Eu vi um rios aí que o Sol não é amarelo e tal. Para mim é amarelo, meu irmão. Aprendi quando era criança que é amarelo. Ninguém questionou na faculdade, então o Sol é amarelo. Mas quando o Sol ele irradia o planeta, a maior parte da radiação solar, aquela radiação solar que vem de forma direta, vai vir nas imediações aqui, ó, da linha do Equador. Então, sempre que a gente está próximo da linha do Equador, a radiação solar vai ser maior em todos os momentos do ano. Perfeito? Eu tenho outros paralelos que são muito importantes, que são chamados trópicos, que eles ficam aqui mais ou menos nessas imediações, nas bem baixas latitudes. Entende? O trópico no hemisfério norte de Câncer e no hemisfério sul de Capricórnio. Beleza? Em toda essa faixa, a gente tem muita radiação solar ao longo do ano. Por isso que essa zona que vai entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio vai se chamar de zona tropical. Ou também pode ser chamada de intertropical. Beleza? Por isso que quando a gente fala do Brasil que a gente mora num país tropical, é porque a gente está nessa faixa do trópico de Câncer até o trópico de Capricórnio, que recebe muita radiação solar ao longo de todo o ano. Aqui no Brasil, se você está na maior parte do território, você não vê inverno muito rigoroso, é ou não é? Só se você estiver no sul, porque o sul do Brasil é a única região que não está dentro da zona intertropical. Não posso dizer que é toda a região, tá? Porque o extremo sul de São Paulo, o extremo sul de Mato Grosso do Sul também está fora da zona intertropical. Mas em questão de região grande mesmo, a gente vai ver que o sul do Brasil ele vai ser aquela região que vai estar com um climazinho um pouco diferente, porque está longe da linha do Equador. Beleza? Tranquilo? E ó, à medida que eu me afasto da linha do Equador e vou em direção aos polos, a minha radiação solar, repara aqui, ó, ela vai ficando um pouco mais dispersa, entendeu? Ela vai ficando um pouco menos direta e fatalmente ela vai se perder bastante, não chega tanta radiação solar. Por isso que as zonas polares, elas são frias, porque não chega tanta radiação solar lá. O que é o frio? É a ausência de calor, beleza? Então, de certa maneira, a gente nota que essa zona polar ela tende a ser mais fria, porque recebe cada vez menos radiação solar ao longo do ano. De boa, gente, você está conseguindo entender? Então, olha o que você aprendeu agora, latitude, meus amigos, né? Distância em graus de qualquer lugar da Terra em relação à linha do Equador. E eu vou fazer mais uma conclusão aqui para você, gente, olha só. Eu posso concluir o seguinte, olha para o meu desenho, que quanto menor for a minha latitude, ou seja, bem próxima aqui da linha do Equador, maior será a minha temperatura. Mais calor vai fazer. E quanto maior for a minha latitude, olha aqui, ó, próximo dos polos, seja norte ou seja sul, menor é a minha temperatura, ou seja, mais frio vai fazer. Eu tenho que inventar uma musiquinha que diz assim, ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui. Quanto maior a latitude,
o calor que diminui. Ai, 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 ai. Você tá entendendo a lógica, né? Se quiser ver a musiquinha na prática, coloca lá no @prof.cizirculano. Tá maneiro pra caramba. De boa, gente. Então vamos avançar? Vamos avançar? Você conseguiu entender o que é latitude? Então vamos usar aqui nesse mapinha. Repara aqui, gente. Eu tenho a minha linha do Equador, você tá vendo aqui, ó, cortando o planeta ao meio, né? Lembra que é um paralelo imaginário, tá? Então não tá cortando literalmente. Mas eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a América do Norte, que vai estar no hemisfério norte, a Europa, que vai estar no hemisfério norte, a Ásia no hemisfério norte, a América do Sul, ela vai estar tanto no norte quanto no sul. A África também, a maior parte dela vai estar no norte, mas eu tenho uma parte no sul. E aqui eu tenho a Oceania, com a Austrália, que já pode ser considerada um continente, né? Onde está totalmente localizado no hemisfério sul do planeta. Sendo assim, você consegue identificar ali todas essas regiões do nosso planeta Terra. De boa? Beleza? Avançando aqui, vamos aos meridianos. Os meridianos, eles vão ser a nossa segunda análise de estudo para entender a coordenada. Meridianos são as linhas verticais que cortam o planeta. Lembra que a gente sabe que não existe na prática, mas os paralelos eles são horizontais, os meridianos são verticais, beleza? O meridiano de Greenwich é o meridiano principal da Terra. Então você está vendo aqui nesse meu desenho, eu tenho aqui esse meridiano, essa linha vertical principal cortando o meu planeta. E sendo assim, essa linha principal vai receber o nome de meridiano de Greenwich. Por que meridiano de Greenwich, professor? Porque ele passa em Londres, no Observatório Espacial de Greenwich. Tranquilo? Olha só, o meridiano de Greenwich forma dois hemisférios no planeta, o leste e o oeste. Professor, leste-oeste é hemisfério? Sim, leste-oeste é hemisfério. Então, tudo que está para cá é o meu leste, tudo que está para cá é o meu oeste. Belezinha? Pegou a visão? Então, quantos hemisférios tem no planeta, gente? Ó, norte e sul, leste e oeste. 4 hemisférios no planeta. Eu sei que talvez você que tenha mais de 30 anos, você possa ter estudado o hemisfério só como norte e sul, ok? Mas isso é uma ideia incorreta. A gente sabe que quando a gente vai analisar hemisférios, a gente tem que avaliar tanto a linha do Equador quanto o meridiano de Greenwich para ter essa referência, ok? Vamos lá. A partir de Greenwich, há uma variação de 180 graus para cada extremo chamado de longitude. Então, se a latitude é a relação da linha do Equador e a sua distância em graus no planeta, que vai de 0 a 90, a longitude vai ser a distância em graus de qualquer lugar do planeta em relação a Greenwich, que vai de 0 a 180. Então, de Greenwich eu tenho 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Perfeito? Quando eu somo 180 com 180, eu tenho 360. E aí você entende que 360 é uma volta completa, vulgo movimento de rotação da Terra. É claro que isso é uma ideia um pouco além do que está no nosso edital, mas é importante que você saiba. Quando eu falo de movimento de rotação da Terra, automaticamente a Terra vai fazer um giro completo, 360 graus. Entendeu? Então, isso daí vai trazer para a gente os nossos dias e as noites, né? As diferenças de horário em relação ao planeta. É por isso que, por exemplo, o Japão ele tem um horário bem mais adiantado do que aqui o Brasil. Porque o Japão está lá no leste, lembra que o leste também pode ser chamado de nascente, e o Brasil ele está mais a oeste, chamado de poente. Então, por isso que as horas lá são mais adiantadas. À medida em que a Terra gira, o Sol vai irradiando, nós vamos tendo dias e noites em diferentes pontos do planeta. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que você tenha entendido de verdade. Agora, eu chamo a atenção para você, para essa imagem, e para você visualizar o Brasil. Eu vou até aproximar aqui um pouquinho para você ver. Olha o Brasil ali, gente. O Brasil ele está em quais hemisférios? Eu pergunto para você. Você consegue identificar aí quais hemisférios o Brasil ele faz parte? Ó, eu posso chegar à conclusão seguinte. Para avaliar os hemisférios, eu tenho que ver a linha do Equador e Greenwich. Perceba que a linha do Equador, a gente está cortando o Brasil aqui, ó, no extremo norte do país, né? Olha aqui, ó, linha do Equador cortando o Brasil bem aqui. Então, se a linha do Equador corta o Brasil está tanto no norte quanto no sul, não é? Tanto no norte quanto no sul. E quando você vê Greenwich aqui, ó, tá vendo aqui Greenwich? O Brasil está totalmente a oeste de Greenwich. Então, o Brasil está em 3 hemisférios. O Brasil está tanto no norte, quanto no sul, quanto no oeste.
beleza? Isso ajuda bastante a gente a entender a posição geográfica do Brasil. E repara que o Brasil está bem próximo da linha do Equador. Por isso que o Brasil ele vai ser um país de clima, na maioria do ano, quente, calor o ano inteiro. No norte, então, frio só em alguns momentos bem específicos do ano. Então, a gente vai ter ali essa ideia da latitude ajudando a gente a compreender um pouco a temperatura infernal que temos aqui no Brasil. Ok? De boa? Avançando, nós temos um exercício aqui para a gente poder já encerrar a nossa película. Estabeleça as coordenadas do ponto A, B, C e D presentes no mapa abaixo. Olha ali, temos ali que falar as coordenadas A, B, C e D. Professor, como é que eu estabeleço uma coordenada? Vamos lá, eu falei para você que coordenada é obtida através do cruzamento do paralelo com o meridiano, das latitudes com as longitudes, ok? Então vamos lá. O ponto A, vamos ver aqui onde é que está o ponto A. Eu vou tentar aproximar um pouquinho aqui, para a gente poder visualizar. O ponto A. Perceba que o ponto A ele vai estar aqui, ó, a norte da linha do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich. É ou não é? Então vamos ver a latitude e a longitude do ponto A. Quando eu falo de latitude, eu vou avaliar a relação em graus em relação à linha do Equador. Então, eu tenho aqui, ó, os 50 graus aqui maravilhoso, né, do ponto A. Então, eu chego aqui que o ponto A, eu vou colocar aqui de latitude, o ponto A, ele vai ter aproximadamente ali 50 graus de latitude. Norte ou sul, gente? 50 graus a norte, porque ele está a norte da linha do Equador. Beleza? Tranquilo? E com relação à longitude, gente, aqui esse mapinha deu uma cortada na longitude. Mas na grande realidade era como se fosse mais ou menos assim, ó, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus. Para o outro lado a mesma coisa. Variando até quanto? Variando até 180 graus. Beleza? 50 graus e etc. É assim que a gente vai ter essa variação. De 0 até 180 a partir de Greenwich e de 0 até 90 a partir do Equador. Então você repara que se a gente está vindo nessa proporção, aqui vai ser 60 graus, não é? Opa, deu uma cortadinha aqui, calma aí. Então aqui vai ser 60, meu Deus do céu, tá difícil. 60 graus. E aqui, quando você repara o ponto A, nós podemos ver que a longitude do ponto A, ela vai ser de 60 graus, leste-oeste, gente, 60 graus oeste. Por quê? Porque ele está a oeste do meridiano central de Greenwich. Professor, mas é só isso então que é a coordenada do ponto A? Sim, é somente isso. É isso que a prova ela pode te cobrar, beleza? Somente isso. Sem nenhum caô. Quer ver outro? Latitude e longitude do ponto B de bola, ou seja, a coordenada geográfica do ponto B. Nós temos como latitude, vamos ver aqui, do ponto B, olha só, 40 graus, tá vendo? 40 graus, aonde nós estamos observando a norte. Então, 40 graus a norte, o ponto B. Longitude do ponto B. Longitude do ponto B, eu tenho aqui, ó, 50, olha aqui na linhazinha que eu desenho, 50 graus, leste-oeste. Olha Greenwich aqui, eu estou a leste. Somente isso que a prova ela vai te cobrar. Vou deixar o C e o D aí para você poder fazer. E aí eu vou colocar aqui na descrição ou nos primeiros comentários o gabarito para você poder observar, ok? Tudo bonitinho, depois você confere. Beleza? Agora, a prova também pode te perguntar o seguinte, imagina que uma expedição, um grupo de pessoas, ele saia do ponto A e vai em direção ao ponto D de dado. Qual é a direção que ele tomou? Então, ele está aqui no ponto A e ele está vindo para cá para o ponto D de dado, correto? É só você fazer aquela rosa dos ventos aqui, correto? Lembra que eu falei para você? Norte, sul, leste e oeste. E aí você vê a direção que ele está tomando. Olha a direção que ele está tomando, gente. O sentido que ele está tomando é o sentido sudeste, entre o sul e o leste. Também uma outra possibilidade de questão de cair nessa sua prova dos Correios. Beleza, gente? Difícil? Se fosse para o ponto D para o ponto B de bola,
A rosa dos ventos teria que vir para cá, olha para cá, do ponto D de dado, e você traçaria a linha do D para o B de bola. Qual o sentido que ele tomaria? Sentido nordeste, entre o norte e o leste. São possibilidades de cair na sua prova na análise da coordenada geográfica. Beleza, gente? Então, está entregue para você aí os principais conceitos iniciais. Eu te vejo numa próxima aula para a gente continuar falando de cartografia, falar sobre, por exemplo, escala, que é muito importante, confunde muita gente. E eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque ajuda no engajamento dele. Tamo junto! Grande abraço!